E o Rodrigo Viga, meu caro Márcio Espímpolo, no Rio de Janeiro, conversou com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Grande entrevista do nosso amigo Rodrigo Viga. Vamos acompanhar. Marcos, por gentileza, a gente, como está baseado em São Paulo, tem visto muito a reação do torcedor de São Paulo com relação a uma perda de produção do Flamengo. Isso preocupa para o dia 27 agora? Eu acho que o dia 27 ele é um dia diferente. O que eu posso falar é que a gente vai chegar no dia 27 muito bem posicionado, exatamente como a gente chegou em todas as verdadeiras finais que a gente está nesses últimos 3 anos aí. E eu acho que a torcida do Flamengo, ela também tem razão de alguns questionamentos, a própria imprensa, a gente tem que entender isso aí. Existem fatores para isso aí, que às vezes não são colocados, mas isso aí não importa. Eu acho que é pertinente as perguntas, as cobranças. O dirigente tem que entender isso aí, mas saber de fato o que de fato a gente pode chegar e fazer de melhor para no dia 27 a gente estar na melhor situação possível para que a gente dispute esse tricampeonato da Libertadores da América. A gente falava-se que o favorito era o Flamengo. Hoje, alguns torcedores já não têm essa certeza. Não, o favorito é o Palmeiras, que é o atual campeão. Eu falei isso há 3 meses atrás. Continua valendo. Continua valendo. Palmeiras é o atual campeão. Normalmente, quem era o favorito, ou quem seria o favorito do Campeonato Brasileiro desse ano? O Flamengo, que era o atual campeão. É isso, continua sendo o Palmeiras. Só mais uma colocação. Falou-se muito sobre uma certa falta de harmonia no Flamengo nesse momento. Ela existe ou não? Existe algum tipo de ameaça para o Renato Gaúcho ou tudo não passa de conta? Não tem falta de harmonia. O Flamengo, as pessoas que trabalham dentro do futebol do Flamengo sabem o que tem que fazer nesse momento, sabem o que tem que fazer para passar esse momento de tantos questionamentos. E a gente com certeza estará no dia 27. A gente vai passar por cima disso tudo aí para chegar na melhor temperatura e na melhor harmonia possível. Renato à beira do campo. Eu não sei porque a pergunta, ele é o atual técnico. Não, tudo bem. Os torcedores reclamam, é o que eu sempre falo, os torcedores reclamam. Algumas vezes os questionamentos são factíveis, outros são já... Tem de tudo. Mas o que eu posso falar é que o Flamengo vai chegar bem no dia 27. Cara, última desculpa. Brasileiro ainda tem alguma chance ou ficou quase remoto, impossível de pegar o Galo? Não, eu acho que enquanto tiver chance matemática, é um dever do Flamengo, um dever de todos os jogadores, os dirigentes, acreditarem na conquista. Você viu só, se prestou atenção em algumas respostas, aí tem jogador que reclama, tem torcedor que reclama. Vai naquela mesma linha da entrevista quando ele falou do Rogério Ceni e o Flamengo tinha acabado de ser campeão. Só eu sei o que eu fiz para manter o Rogério. É duro, cara, quando o técnico não é unanimidade. No Rodrigo Viga, não deixa o Marcos respirar, né? O Mas Marcos aí, ia respirar. Exatamente, não deixou respirar. Grande repórter Rodrigo Viga, brilhante entrevista com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O Braz dá uma resposta pro Viga quando o Viga fala, será o Renato, o técnico, falou da pressão, o Braz dá uma resposta meio que, não é aquela cravando, né? Ele fez isso já quando o Rogério era o técnico também, logo depois da conquista do título, né? Só eu sei o que eu passei para segurar o Rogério. E o Braz fala pro Viga, quando o Viga faz esse questionamento a ele. Jogador reclama, a torcida reclama, esse jogador reclama do Renato, foi meio estranho, isso aí bateu no meu ouvido, eu fiz assim, opa, entregou, jogador reclama, aí é demais. Jogador reclama, então, peraí, então não tá tudo maravilhoso lá no Flamengo? Não. Não tá. Espímpolo, tem um cara, Jorge Jesus, que tá balançando do Benfica. É a sombra. Mudou o presente lá, ele tá meio com a coisa não tá boa pra ele, que assim, eu não sei quanto tempo vai durar. Essa coisa que de todo mundo ser comparado com... O presidente é o Rui Costa agora. É jogador, Costa, meia da seleção, do Milan, do Benfica. O amigo dele que o levou pra lá,
acabou sendo expulso. O Luiz Felipe assim. Vieira caiu. Foi preso. É. Foi o ex-presidente. Então, essa sombra do Jorge Jesus vai perdurar Vai mesmo. Porque as coisas funcionavam bem. Ele fez um trabalho espetacular, não só no Flamengo, pro futebol brasileiro, né? A gente dá para jogar assim ainda? Dá para jogar de novo nesse nível no futebol brasileiro? A passagem dele foi muito impactante. Então, os próprios jogadores devem sentir muita falta do Jorge Jesus, né? Eu vejo o Arão jogando e parece o Arão pré-Jorge Jesus. Aquele Arão que quando o adversário atacava, você via ele correndo atrás, né? E a metros de distância do jogador que estava com a bola. Com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus quase entrava em campo para bater no cara, para bater no Arão, para pegar o Arão pelo pescoço. Não sei se vocês se lembram como era, por exemplo, num jogo em que, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo estava mortão, sonolento no segundo tempo, com o Jorge Jesus não acontecia, porque se começa o time a ficar com moleza, ele faltava entrar em campo e pegar os caras pelo pescoço. Ele era muito ativo ali fora do gramado. Ele ia pra cima dos caras. Então, de repente, os caras estão com saudade até disso. É uma declaração que, pra quem presta atenção quando o cara tá respondendo, você vai juntando os pontos e você fala, opa, torcedor reclamar, o cara pode reclamar de quem quiser. Quando o Flamengo foi eliminado em 2019 da Copa do Brasil, foram jogar ovo no Diego, foram no aeroporto encher o saco do Jorge Jesus também. Ali poderia ter durado pouco essa relação com o Jorge Jesus. A diretoria manteve, a coisa engrenou e é o que aconteceu com o Flamengo e com o Jorge Jesus. Mas o Braz dá essa... E ele é um cara que ouve muito a torcida, o Braz, hein? Ninguém fala aqui não. Porque político, ouve, né, também. Além de dirigente, é político também. Tá, só a torcida elegeu o cara, entendeu? Então, né, Lian? Não é... O cara falar que jogador reclama, como é que ele sabe disso aí que jogador reclama? Porque lá dentro os caras também tá reclamando. Já contou o bastidor, né? Porque então a coisa não tá tão boa assim no bastidor. E é um recado pro Renato, ó, os caras estão reclamando você aí, ó. Isso aí, tanto a torcida quanto o elenco. O pior é o elenco. A torcida, tudo bem, de fora, aquela pressão toda. Existe mesmo. Teve toda a pressão para tirar o Rogério Ceni, conseguiram, a torcida do Flamengo encheu a paciência, tiraram o Rogério Ceni, queriam o Renato Gaúcho, conseguiram o Renato Gaúcho e agora estão enchendo a paciência do Renato Gaúcho. Agora, eu não sei como é que tá o elenco, né? Porque é engraçado, o jogador, logo que trocou o treinador, a saída do Rogério Ceni para o Renato Gaúcho, o Flamengo começou a voar. Estilo Jorge Jesus, só goleando, e aí alguma coisa agora tá desandando ali no Flamengo, no ambiente. Então essa fala dele é uma fala que coloca ali uma pulguinha atrás da orelha em relação a como está esse relacionamento do Renato Gaúcho com o elenco. Sobre o Jorge Jesus, aí que o Zé comentou, é verdade, a sombra do Jorge Jesus tá aí no Flamengo e vai perdurar durante muito tempo, porque o que ele conseguiu, os números que ele conseguiu no Flamengo, ninguém consegue. Então, é muito difícil aí você atingir um patamar como esse. Agora, o Flamengo, essa potência que não pode ficar aí numa crise e acho que tem ainda chance no Campeonato Brasileiro, mas não pode desgarrar, né? Como tomar golzinho aí do gol do Atlético Paranaense aí no finalzinho da partida, enfim, perder pontos dentro de casa, aí não tem jeito mesmo. Mas para campeonato de ponto corrido, o Flamengo não tá indo lá muito bem, não. E aí, Bruno Prato, você também ficou meio com a pulga atrás da orelha com o que disse o Braz aí? É um recadinho pro Renato. Tem muita... Não é só veículo de comunicação que acompanha o Flamengo, né? Tem, eu não sei de cor todos aí, mas você pega nas entrevistas do Flamengo, tá aqui o Renato Portaluppi, ele vai começar a entrevista coletiva. Primeira pergunta, é o paparazzo rubro-negro. Sim. Segundo, é o nervosão rubro-negro. O outro, é o... umas coisas engraçadas. Respeitamos todos, claro. Apesar que eu acho que a prioridade tem que ser para os veículos de comunicação, não para youtuber, influencer, blog. Cara que montou um blog e tal. Isso aí tem que ser depois. Primeiro os veículos de comunicação. Mas já dizem intramuros que tem muita gente decepcionada, né, com o Renato, que se fosse hoje, talvez a decisão poderia até ser diferente numa contratação ou não dele, né? Sim, que quando ele chegou como, esse é um dos principais, para muitos era o principal técnico do Brasil e chegou aqui porque a coisa não tá bem, coisa que eu também acho exagerada, acho que o
As críticas ao trabalho do Rogério são bem exageradas. E ele ganhou, né? Sim. E ele ganhou. Assim, e fica aquela sombra de 2019. Aquilo lá foi uma exceção. Esquece. Aquilo vai demorar muito para acontecer de novo no futebol brasileiro. Um time jogar naquele nível.